Olá, André, bom dia. Cláudia, bom dia. André, a gente está numa época que as pessoas já estão se organizando para viajar, né? E quais são os principais cuidados com os pets na hora de viajar? Perfeito, Também não Cláudia. tem todo, não é todo lugar que eles podem ir também, né? Ou não devem ir. Exatamente. Bom, o primeiro passo é eu identificar, né, se aquele local de destino permite pet ou não. É claro que hoje a Hum, gente tem hotéis, tem pousadas que são pet friendly, ou seja, que uhum. aceitam animais, porém não são todas. Então, Começa o cuidado aí, o né? primeiro passo é eu identificar, eu tenho clareza e certeza que aquele espaço onde eu vou, aquele local onde eu vou, ele permite pet. Bom, a partir do momento que é possível transportar o pet até lá, manter ele lá, eu tenho que ter alguns cuidados básicos. O primeiro dele é o cuidado durante o transporte desse animal. Uhum. Então, a primeira coisa é a documentação dele. É o animalzinho, primeiro ponto, tem que estar vacinado. A vacina antirrábica, ela é obrigatória. Orienta-se a vacinar ele com pelo menos 30 dias, se ele não tiver atualizado, obviamente, Aham. com pelo menos 30 dias de antecedência, o animalzinho precisa estar vacinado contra a vacina da raiva. Uhum. Obviamente existem outras vacinas, como a V10, a V8, são as polivalentes, e eu tenho que tomar muito cuidado se eu vou para o litoral, que lá existe a dirofilariose, que é um verme do coração, então eu tenho que tomar um cuidado, informar o médico veterinário para que ele tome o devido cuidado e faça a prescrição das medicações, né, se for no caso, se a gente for para a praia, alguma coisa nesse sentido. Bom, segundo ponto, é o GTA, que é o Guia de Transporte Animal. É um documento emitido pelo Uhum. médico veterinário onde ele atesta que o animalzinho tem condições de viajar. A gente vai avaliar a carteirinha de vacinação, ver Tá. se a vacina de raiva está em dia, se ela foi Uhum. feita corretamente, e a gente emite um documento informando que o animalzinho tem condições de ser transportado. Então, se uma polícia parar, por exemplo, numa blitz, a carteirinha de vacinação e esse documento emitido pelo médico veterinário são essenciais para que eu mantenha uma viagem tranquila e não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. Tá. Aí depois tem que ver o transporte, né? Como vai levar esse cachorrinho, enfim, esse Exatamente. pet no carro. Exatamente. Hoje, se eu for transportar ele de carro, né, existem apenas duas formas seguras de eu transportar. A primeira, na caixinha de transporte, né, Tá. no banco de trás, ou ele com uma peitoral e afivelado no cinto de segurança também no banco de trás. Os animais não podem ir soltos, e outra coisa outro ponto que é muito importante, né, é a coleira peitoral. Eu não utilizar a cervical. Por quê? Só no pescoço, Só no né? pescoço. Porque se eu tiver uma frenada brusca, Sim. algum acidente, isso pode, né, machucar o animalzinho. Então essas duas formas de transporte, elas são as que são mais seguras. Aí Tá. eu tenho transporte de ônibus e de avião, que é importante que eu entre em contato com a companhia aérea ou com a companhia de transporte terrestre, Tá. né, para saber quais são os critérios. E é porque existem alguns animais de grande porte ou porte gigante que as companhias têm um pouco mais de restrição em transportar eles. Então são cuidados básicos. E quando eu chego lá, eu tenho que tomar alguns cuidados também. Primeiro, é manter, né, o animalzinho com uma coleira de identificação. Por quê? Porque a gente parte do princípio que se ele está num ambiente totalmente novo, Não sabe ele voltar, não não sabe sabe voltar para andar. casa, É. então se porventura ele escapar, né, ele tiver alguma fuga, ele não vai conseguir retornar. Então nessa coleira de identificação é importante que tenha o nome do animalzinho e um ou dois telefones de contato, né? E é importante assim, por mais que o animal esteja acostumado, o que não é indicado, obviamente, a caminhar, a passear sem coleira, quando eu saio fora do local que ele tem familiaridade, que ele já está habituado, eu não devo fazer isso. Uhum. Por quê? Porque o risco dele se perder, dele fugir, de acontecer algum acidente é muito maior. Tá certo. Então são cuidados básicos. Primeiro, identifica o local. Segundo, documentação, que é a vacina e o GTA. Terceiro ponto é o transporte dele com o carro, avião ou ônibus. E o quarto passo é manter o animalzinho sempre com uma coleira de identificação e não fazer nenhum tipo de caminhada ou passeio sem guia e coleira. E se eu for viajar, não for levá-lo, deixar num lugar que eu confio ou com algum familiar, né? Exatamente. Hoje, Os hoje gatinhos é muito comum isso, né? Tem que deixar alguém cuidando deles. o gato, ele geralmente fica, né, ele acaba ficando na própria casa e Sim. existe hoje o pessoal que vai até a casa cuidar desses animais, uma ou duas vezes por dia, ou familiares. Uhum. Já os cães, existem as opções de hotel, né, esses hotel, chácara, creche, que eles acabam no final do ano e ficam super lotados. Então, se É. você já tem uma viagem programada, Tem que é, import, programar isso. é importante já programar essa É. hospedagem
hospedagem aí. Ou ficar dentro de casa, né? E aí alguém, algum parente ou o próprio profissional, ele pode ir lá alimentar. Só que tem aqueles animaizinhos que têm algum problema de saúde, que tomam medicação contínua, que precisam de assistência. Então esses animais aí, é importante conversar com o médico veterinário que atende ele e saber a forma mais segura de deixar ele, no caso de não poder levar ele durante a viagem. Tá certo. André, obrigada pelas dicas e até a próxima semana. Valeu, Cláudia. Até lá.